Vou compartilhar o quadro com vocês. Vamos ver aqui se ele... Acho que vai ficar meio... Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Então, mas esse que você pediu pra gente abrir é para deixar aberto e você vai compartilhar o mesmo? Não precisa, né? Você já tem ele aberto aí. Não, do jeito que ficou mais, assim, prático, né? Para todos. É isso aí. Talvez compartilhando seria melhor, não? Talvez. Deixa eu compartilhar aqui, ó. É só para falar assim que, né, às vezes ficam várias coisas abertas. Peraí, deixa eu chamar meu browser aqui. Todos conseguem ver esse quadro aí? Tá muito pequeno, não? Tô vendo. Então, vamos usar a técnica do Project Model Canvas. Como é que funciona esse quadro? Nós temos... Oi? Meu sumiu tudo. Sumiu tudo aí? Precisa de uma ajuda para voltar? Consegue ver a tela compartilhada? Nada, nem eu sei. Quem que tá falando? Tá abrindo em slow motion. Peraí, eu vou dar um stop aqui. De computador, esse computador é muito leve, hein? Mas tá bom. Aí, vou compartilhar de novo. Agora eu vou compartilhar a tela de novo. Abriu aí? Isso. Abriu. Tá. Então, esse quadro, ele vai nos ajudar a definir as principais informações de planejamento do nosso projeto, tá? Então, como a gente estava conversando antes, a ideia é nós estamos pensando aqui no desenvolvimento de uma solução para apoiar escritórios de advocacia, até pensando em auxiliar e habilitar advogados para que eles não precisem ter escritórios ou possam ter escritórios muito enxutos. E junto com isso tem uma iniciativa de iniciar uma empresa horizontal de advocacia que inicialmente tenha a sua base principal em Belo Horizonte. Confere, pessoal? Confere. Beleza. Então é o seguinte, nós vamos passar por esse quadro e aí nós vamos registrando informações-chave. Então, vou começar pelos justificativas, tá? Mas basicamente é o seguinte, nessa primeira coluna, que tem 3 itens, justificativas, objetivo e benefícios. Essa coluna diz por que a gente vai fazer o projeto. Tá? A gente vai fazer o projeto por conta dessas justificativas, buscando esses benefícios através do projeto que tem objetivos. Então, depois de dizer por que a gente vai fazer o projeto, que foi essa primeira coluna aí, nós vamos falar o que vai ser feito. Então, qual é o produto que vai ser feito, ou serviço, ou produtos e serviços, o que vai ser entregue, né? E os requisitos, as características que esse produto tem que ter. Stakeholders e fatores externos são fatores externos, aí no caso, ao projeto, né? O projeto, ou seja, o projeto é essa instituição entre nós, né? Então, o que está externo a esse projeto, seja a conjuntura do país ou players, parceiros, pessoas que estão próximas ou entidades, situações, enfim, fatores e pessoas entram aí. Equipe é quem vai efetivamente trabalhar de alguma maneira no projeto, vai entregar algo, né, vai fazer algo para o projeto acontecer. Então, nós chegamos aqui com a equipe stakeholders, a gente viu por que fazer o projeto, o que vai ser feito e quem vai fazer, né? A equipe envolvendo o stakeholder. Oi? Alô? Alguém está tentando falar aí? Deve ser o Adriano. Adriano. Pois não está chegando nada aqui, Adriano. Deixa eu ver aqui. Agora, ouvi alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Sim.
Estão ouvindo? Agora sim. Tudo bem, Adriano? Boa noite. Beleza, tudo bem? Nossa, Marco. Tudo bem, E aí, você? Adinho? Boa noite. Boa noite. Sim, desculpa. Que isso? Desculpa interromper. Tranquilo. Bom, Adriano, então eu estava explicando a ideia do quadro para a galera aqui, para o pessoal, né? Os primeiros três itens ali na primeira coluna, justificativas, objetivo e benefícios, são por que o projeto vai ser feito. Produto e requisitos descreve o que vai ser feito efetivamente. Stakeholders, ou partes interessadas, né, e fatores externos ao projeto, além de equipe, dizem quem vai fazer, né? Premissas, entregas, grupos de entregas e restrições vão dizer como vai ser feito, né? Ou seja, essas pessoas aí vão fazer como? Com base em premissas, ou seja, coisas que a gente assume que vão ser variáveis presentes para que o projeto flua, e sem que essas premissas estejam presentes, é possível que a gente tenha problemas a resolver ou riscos a mitigar, enfim. Grupos de entrega definem as principais entregas do projeto, né? Os grupos de entregas vão ser o nosso mecanismo para conseguir avaliar o progresso do projeto, né? Através do atingimento das entregas. Restrições são as coisas que restringem a forma como a gente vai executar o projeto, né? Então, por exemplo, restrições, as pessoas vão estar remotas, né? A maior parte do tempo vamos estar remotos. Restrições, a advocacia não pode estar no nome de uma empresa de advocacia, porque isso caracteriza uma infração, um requisito legal, por exemplo, né? Então, restrições. E aí, por último, riscos, que ainda está no como vai ser feito, né? Ou seja, problemas potenciais que, se acontecerem, precisam ações a serem executadas, né? Maneiras de mitigar problemas eventuais que venham a acontecer, ou de explorar oportunidades que ocorram por causa de condições do projeto também, né? Um risco pode ser um risco de ocorrer um problema ou de haver alguma coisa positiva acontecendo, com base em ações que você tome para potencializar aquilo, seja para potencializar, reduzindo a incidência do risco, ou aumentando a probabilidade de ter um lucro ou uma coisa boa, um benefício acontecer. Linha do tempo é onde a gente vai rascunhar o cronograma do projeto, um cronograma macro, né, baseado em quando as entregas vão ser entregues, e custos do projeto, uma estimativa geral de custos, tá? Bom, então como é que a gente vai percorrer esse quadro? A ideia desse quadro é a gente passar por essas informações-chave sem ficar divagando, tá? Quando a gente entra numa reunião para falar sobre esses temas aqui, é bem comum cair em polêmica e aí perder o foco e não conseguir levantar essa quantidade de informações. Por outro lado, a gente, e eu aplicando isso em meus projetos na área de TI principalmente, eu percebi que usando essa técnica aqui, a gente, uma premissa para ela funcionar, tem que ter representante de todas as principais partes interessadas do projeto participando da reunião, né? Ou seja, no caso nós não temos patrocinadores aqui, mas patrocinadores participariam nessa reunião. Aqui a equipe são os patrocinadores, então bom, então o importante é que todas as pessoas que têm atuação no projeto de alguma maneira e são importantes para garantir que ele aconteça, precisam participar e olhar para essas dimensões do projeto para entenderem qual é o seu papel, né? Então, então eu preciso garantir que certas coisas aconteçam, senão tais outras não vão acontecer e aí o projeto não acontece. Então, eu acho que a gente vai sair dessa reunião aqui com uma visão mais compartilhada do todo do projeto. Um alerta aqui é o seguinte, eu não sei quanto tempo a gente vai levar para fazer isso aqui, mas eu já tive reuniões usando essa técnica aqui que duraram 1h30, foi o mais rápido que eu consegui fazer.
E já tive reuniões dessa aqui que acabaram tendo que ser feitas em 4 sessões de 3 horas, com projetos com magnitude muito complexa, enfim, né? Então, assim, eu acho que a gente potencialmente teria que começar hoje essa discussão aqui e aí terminar na próxima reunião, tá? Ou pode ser tanto daqui a uma semana mesmo, como a gente pode marcar algum outro momento em algum outro horário essa semana mesmo, se todo mundo estiver disponível, para já matar a cobra, né? Então, vamos começar a brincar? Então, Lembrem-se de tudo que a gente falou nas reuniões anteriores, tá? Quem não conhece tanto quanto a galera de Belo Horizonte aí o contexto do escritório de advocacia, seria bom ter visto os 2 vídeos anteriores, porque lá muita coisa do que a gente vai falar aqui já apareceu, tá? Então aqui a gente vai basicamente registrar isso sistematicamente. Então agora justificativas. Vamos lá, eu vou abrir o aplicativo aqui no meu celular. Quem tiver com ele aberto pode você mesmo cadastrar justificativas. Então, vamos fazer a seguinte discussão aqui. Que dores você deseja resolver? O que causa incômodo ou dores para o advogado que torna interessante que esse projeto exista? Tá? Uma que eu lembro, perda de receita por ineficiência nos processos administrativos e financeiros, poderia ser uma Sim. justificativa, né? Perda de, na realidade, valores, né? Ou não, de receitas. Perda de receita. Ou pagamento de multas, né? Multas e juros. Multas e juros em função de ineficiência em processos administrativos e financeiros. Então, esse problema de perda de receita ou pagamento de multas e juros em função de ineficiência em processos administrativos e financeiros é um problema que afeta os escritórios de advocacia. Vou dar um refresh. Desgastes com os clientes. Desgastes com os clientes. Ó, viram que apareceu aí já? Aí eu dei um refresh, aí ele embranqueceu, mas vai voltar aí. Desgastes com os clientes. Os clientes, devido ao quê? Devido à falta de prestação de contas. Desgaste e pode considerar também perda de clientes? Pode. Risco grande. De prestação de conta. Desgastes e perda de clientes. Falta de prestação de contas em relação a gastos ou em relação ao que está sendo feito? Gastos, aí são andamento de processos. Exatamente. Né? O gasto em si, por exemplo, eu tenho clientes que me pagaram durante o ano passado, nós estamos no dia 5 de abril e eu ainda não mandei os recibos para fazer o dinheiro. Ok, entendi. Me recordo também. Outra aqui, advogados não têm... Advogados tipicamente não têm conhecimento na área administrativa e financeira? Isso. Falta de preparo administrativo e financeiro dos advogados. Falta de preparo administrativo e financeiro dos advogados. Perda de tempo. Perda de tempo. Em razão
das dificuldades de operacionalizar, tipo, vejo processo judicial eletrônico, equipamentos. Então, isso gera, além de uma perda de tempo muito grande, gera um desgaste muito grande para o advogado, porque ele não estando treinado para executar essas tarefas, ele fica em estresse total. Seria dificuldade para digitalizar os documentos, né? Toda essa operação, sexta-feira, eu fui dar apoio para um advogado, apoio à distância, e a máquina, o site não abriu porque estava exigindo uma versão do Java atual. E aí não precisou chamar um técnico lá para dar assistência, para tentar fazer essa configuração. E não conseguiu transmitir a petição dele. Né? Então, isso gera muita perda de tempo. Outra. Essa conciliação de rotina administrativa com produção de advocacia, ela está em choque. Choque. Porque eu, por exemplo, ontem eu tinha um prazo e me exigiu muito estudo e eu não pude ir ao escritório fazer a configuração. Rotina administrativa e advocatícia, é isso? Conflito entre as rotinas administrativas e o exercício da advocacia. Tá. A advocacia é imprevisível. Não há uma possibilidade de prever. Eu ontem eu tinha duas possibilidades. Entrar com embargo de declaração, e aí, com isso, eu conseguia a chance de modificar a sentença desfavorável, ou deixar fluir o prazo de ontem e hoje ter que ficar trabalhando o dia inteiro fazendo recurso ordinário. E a gente nunca sabe o grau de dificuldade que haverá na execução dessas tarefas. Outra, alto custo para o estabelecimento de um escritório devido a processo administrativo financeiro? Não. Manutenção da estrutura. Retrabalho também, muito retrabalho. Retrabalho em função de? Em função da desorganização. O advogado ele não tem tempo para deixar tudo organizado. Então, normalmente, ele vai empilhando. A não ser que trabalhe num escritório com grande estrutura, que aí tem funcionário para fazer arquivo, essas coisas todas, né? Hoje, o advogado, além do arquivo tradicional, físico, ele precisa fazer o arquivamento eletrônico. Eu, por exemplo, eu tenho no meu celular fotografia de vários processos que eu não tive tempo de batizar as fotos e nem de fazer o arquivamento eletrônico delas. Entendi. Coloquei aqui, retrabalho em função de desorganização por falta de tempo para executar todas as suas atribuições. Alto custo. E de preparo, né? Sim, sim. Isso já também tem no outro, inclusive. Tem no outro. O custo para se estabelecer um escritório, né? Você tinha comentado também, né? É muito caro estabelecer um escritório. Se esses processos fossem mais baratos de se implementar, de repente, ou demandassem menos esforço, né? Como é que a gente registra isso aqui? Escritórios de advocacia precisam ter processos administrativos financeiros robustos. E isso aumenta custo. Aumenta o custo. É a manutenção da estrutura, né? Manutenção da estrutura, isso mesmo. Onera o custo do advogado. Ainda mais falando em informática, de 6 em 6 meses, se você está desatualizado. Imagina vocês que trabalham com informática, se vocês não estudarem, não acompanharem, ficam desatualizados. Imagina o advogado que não trabalha com isso. Que não tem nem como trabalhar, porque não tem conhecimento básico
para fazer esse acompanhamento. Nesse outro ponto, que é a justificativa, é exatamente a necessidade de atualização em tecnologia de informação. Aí vocês veem como que vocês escrevem. Por quê? Necessidade de atualização da TI. Constante. Porque os portais estão sempre atualizando. Todo dia. Todo dia muda uma configuração. Tá. Olha, gente, eu acho que tá bom de justificativas, né? Ó, retrabalho em função da desorganização por falta de tempo para executar todas as suas atribuições, conciliação da rotina administrativa com o exercício da advocacia gera conflito, perda de tempo em razão de dificuldades para operacionalizar o processo judicial eletrônico e equipamentos tecnológicos, falta de preparo administrativo financeiro, desgastes com os clientes devido à falta de prestação de contas, perda de receita ou pagamento de multas e juros em função de ineficiência em processos administrativos financeiros. Desgastes e perda, né? Ele não deixa atualizar. Ah, não? Não, tem que digitar de novo e colocar outro. Gente, que loucura. Vamos fazer o WhatsApp. Escreveu, dançou. Escreveu, dançou. Só que ele não permite apagar também. Ele permite desabilitar e escrever outro. Não dá para arrepender, tem que começar outra sessão. Aí olha só. Emenda o negócio. Aí então vamos fazer o seguinte, ó. Então, pegamos uma sequência de justificativas, mas posteriormente, se vocês instalarem o aplicativo e quiserem adicionar outros itens a essas listas, fica tranquilo de fazer. É só instalar e conectar aqui. Se vocês quiserem fazer isso e precisarem de ajuda, é só entrar em contato comigo, tá? Pode ser no grupo do Facebook. Bom, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu te falar, não tem como deixar um link já para eles entrarem? Como é que é isso? Se não dá para entrar? Para entrar nesse quadro, é só entrar nesse quadro. Agora, para colocar alguma coisa, tem que ser pelo aplicativo instalado. E aí o aplicativo, quando você instala o aplicativo, aí você deve receber acho que você deve clicar naquele e-mail que eu mandei, com o convite para entrar nesse quadro, e aí ele te conecta ao quadro, e aí o seu aplicativo começa a ser, ele te mostra essa lista aqui, e aí você começa a poder enviar também esses cartões aí pro quadro, tá? Não sei não, mas talvez depois a gente vai precisar dar uma facilitada nisso. Vamos ver como é que a gente faz isso melhorar. Também assim... Oi. Adriano. Quando você instala o aplicativo, simplesmente você coloca o e-mail que você fez o convite, ele já traz o quadro. Pois é, no meu caso foi assim também. É que no deles não apareceu, no Dualos, não sei se foi com algum e-mail diferente o cadastro dele, mas o dele não apareceu, ele criou um projeto dele lá e não apareceu o Advocacia Azul para ele. Entendi. Eu vou instalar o aplicativo e vou colocar de novo com o e-mail do Gmail. Foi com o Gmail, que eu mandei para o seu Gmail. Talvez seja por isso. Você instalou e informou o outro e aí ele não achou o projeto não identificou você como sendo membro do projeto. Isso. Tá? Então vamos agora aos benefícios, tá? Então, benefícios são coisas que se espera atingir com esse projeto sendo executado. Tá? Então, não é necessariamente funcionalidades que se espera ter, porque funcionalidade está nos requisitos, né? Os requisitos o que tem que ter, o que o aplicativo tem que fazer, o que o serviço tem que disponibilizar. Aqui em benefícios coisas boas que a gente quer com a execução desse projeto. Em tese, os benefícios, eles deveriam viabilizar coisas que são o inverso das justificativas, né? Então, por exemplo, se um problema é necessidade de atualização constante da TI, um benefício que poderia ser um benefício buscado por esse projeto seria menor impacto devido a atualizações na TI.
né? Menor impacto para o escritório de advocacia em função da atualização constante da TI. Vou colocar isso como um benefício. Uhum. Para o escritório seria uma viabilização constante de renovação, de atualização, né? também. E, eventualmente, se você não tiver a necessidade de interagir com tantos sistemas, ou tiver que interagir com sistemas que estão na nuvem e, portanto, não precisam atualizar a sua máquina, o impacto abaixa, né? De atualização de coisa, né? Vai continuar havendo algum impacto nas infraestruturas mínimas que precisarem permanecer existindo, né? O computador Windows que a pessoa usa, esse tipo de coisa. Mas, em tese, por exemplo, se nós estivermos melhorando, por exemplo, a interface do advogado com os sistemas jurídicos eletrônicos do governo, então as alterações nesses sistemas jurídicos, em tese, em princípio, deveriam ser, por exemplo, às vezes abstraídas do advogado, né? O advogado vai lá e vai ver os processos dele. Se mudou a interface lá no STJ e teve que atualizar o sistema para mostrar isso para o advogado, aí é um desafio do nosso projeto, né? Exatamente. Passa a ser nossa responsabilidade. Isso. Só para ter uma ideia, né? Quando o Tribunal de Justiça exigiu o Java da última versão, ele tirou a condição da máquina, onde houve a atualização, de fazer petições no TST. Então, eu tenho que ter uma máquina para cada portal. Aí hoje eu conversei com o Wilton, que é o parceiro, né? E é possível a gente fazer configuração das máquinas, por exemplo, colocar 2 HDs em cada máquina, né? Aí eu tenho uma plataforma, às vezes num computador, 2 plataformas para cada um, mas deixar a máquina com a dedicação exclusiva, né? Para poder facilitar isso. Agora tem que ter uma equipe que está sempre atualizando isso, checando, ligando todo dia lá no suporte de tecnologia dos tribunais para checar as configurações. Quer dizer, tem que ter uma rotina aí bem definida disso. E, obviamente, se você tem que ter uma equipe dessa, o custo fica muito alto para o profissional liberal ou para os pequenos escritórios, né? O profissional isolado, que eu falo, o carreira solo, né? Que tem muito advogado que faz a carreira solo. Sim. Coloquei mais uma aqui, ó. Redução de custos com atividades administrativas. Sim. Aumento de segurança operacional. Otimização de espaço e tempo seria uma também? Sim. Também. Elevação de quê? Confiabilidade. O cliente ele passa a ver o escritório com mais confiança. Da confiabilidade do escritório para seus clientes. Isso. Só para ilustrar, para vocês entenderem a realidade, é lógico que, como o Dax alertou no início, nós não podemos ficar divagando aqui nesse trabalho, mas eu preciso passar para vocês o conteúdo real. Sim, claro. E vai ficar, inclusive, gravado aqui, então vai servir de fonte de consulta para nós mesmos. Isso. Então, 2 exemplos. Quando eu passei a usar o site do Integra, né, da Promage,
eu ganhei muita confiança dos clientes que têm o hábito de acessar. Né? Hoje mesmo, um cliente me deu um retorno porque ele viu que eu anotei o prazo de ontem, do desembarque de declaração, e ele leu a evolução das petições, porque eu vou lançando a cada momento o trabalho. Então, esse cliente me deu o retorno de que ele acompanhou o trabalho e ficou muito satisfeito. Eu também passei a usar grupos de WhatsApp quando eu tenho um grupo de clientes. E mesmo quando é um cliente individual. Então, a cada coisa que eu faço, por exemplo, se eu vou na secretaria e tiro a foto de um processo, eu já tiro a foto na conversa mantida com o cliente. Então, em tempo real, o cliente tem a absoluta certeza do que eu estou fazendo no interesse dele. Né? Então, com a otimização desses recursos e com o treinamento dos advogados para utilizar esses recursos, a gente garante que tanto a elevação da produtividade, porque 3 fatores foram anotados aí redundam na elevação de produtividade, quanto no ganho de confiança dos clientes. Sim. Deixa eu só pegar aqui um... Ô, Samara, aproveitando o intervalo, eu vi que a Ângela Dutra Rabelo publicou na Ponte hoje. Você conhece ela pessoalmente? Eu já estive com ela, sim. Ela é daqui de BH, ela foi diretora de sindicatos bancários, na época que eu também fui. Ah, é mesmo? É. Que coisa. Mas ela aposentou, foi no Banco do Brasil, não foi? Sim, no Banco do Brasil, Ah, tá. Mas ela trabalhou no Banco do Brasil a vida toda. Eu trabalhava na Minas Caixa, ela no Banco do Brasil, e aí eu vi a publicação dela hoje, fiquei muito feliz de vê-la também nesse nicho aqui, né? Eu gosto muito da Ângela. Eu acho que ela começou, isso foi antes mesmo de se aposentar, veio trilhando esse caminho. Eu tive com ela num retiro, acho que foi 2013, se eu não me engano. Uhum. Então já tem um tempinho. Vamos lá, pessoal. Objetivo do projeto. Acho que se identificarmos algum novo benefício, tá? Podem falar a qualquer momento que a gente adiciona, tudo bem? E aí a gente vai prosseguindo. Objetivo do projeto. Eu vou ler um trecho aqui, desse livro, que é o livro referência dessa técnica, escrito pelo José Finocchio Júnior. O objetivo do projeto é o que ele permitirá atingir, é a finalidade de todos os esforços e recursos que serão mobilizados. Tá? Então, vamos descrever em uma frase SMART. O que é SMART? S de specific, né, específico, M de mensurável, A de alcançável, R de realista, realistic, né, e T de tempo, orientado, delimitado no tempo, né? Então, específico, ou seja, use qualificadores e adjetivos suficientes para elucidar o projeto, tem que ser específico. Um objetivo principal para esse projeto. Nós vamos fazer um projeto para desenvolver aplicações, processos e aplicações de suporte a escritórios de advocacia. E, além disso, vamos criar uma organização de advocacia horizontal pronta para operar com base nesses processos novos, né, que a gente está bolando e para colocar na rede. Por que a gente vai fazer esse projeto? Né? Então, um objetivo específico, mensurável e orientado ao tempo, por exemplo, vamos atingir isso quando, né? Então, qual é a ideia? Desenvolver uma aplicação e desenvolver processos de suporte a escritórios de advocacia com aplicações e colocá-los para funcionar no Adazul até o final do primeiro semestre do ano que vem, ou até o final de 2016. Não, pode abreviar isso. Até o final de maio.
Até o final de maio, porque... Não, é bom a gente elaborar em torno disso. Eu tô dizendo isso porque uma coisa é um projeto. Aí eu acho que dentro de um projeto, essa sua expectativa estaria correta. Mas acontece que eu estou tratando da plataforma real. E eu tenho que fazer esse escritório funcionar e ter uma produtividade de uma maneira muito rápida. Então, ó, viu como é importante esse teu feedback? Então, na realidade, nós temos que montar um escritório, colocar ele para funcionar de maneira horizontal, com as ferramentas que vamos desenvolver. E esse empreendimento aí vai ser executado, em princípio, a primeira versão operacional disso completa. Isso não quer dizer que a gente vai ficar até lá no final do projeto sem ver nada, né? Daqui até lá, a gente vai vendo gradualmente partes que forem ficando prontas das coisas, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, e já fazendo até uma prestação de conta, porque tem 3 semanas, né, que a gente não se encontra, né? Nós já fizemos vários movimentos focando a realização desse projeto, tá? Então, primeiro, eu já aluguei uma sala em frente ao Tribunal de Contas, foi aprovado o cadastro, e essa semana mesmo eu entrego as 2 salas do Barro Preto, reduzindo custo. A Raquel já começou a trabalhar no coworking em Casa Guaja, com uma redução de custo muito grande. Mas o coworking, ele não nos atende plenamente, porque a parte de atendimento é precária. Sim. Uma vez que o atendimento do advogado, na maior parte das vezes, tem que ser em sala fechada. Daí a razão dessa outra sala. Nós estamos trabalhando as rotinas contábeis e financeiras, com muito sofrimento do Aulus, né, Aulus? Porque está havendo dificuldade de entrosamento entre as pessoas que têm as informações imprescindíveis para a realização deste trabalho. Eu estou cobrando, acredito que essa semana a gente conclui isso. Sim. Então, assim, eu estou tomando as medidas a passos largos e de maneira muito intensa e muito objetiva, né? Criando a plataforma real, porque eu tenho um escritório que está funcionando, né? Então, a diferença nossa, e aí é uma vantagem para o projeto, é que é como se eu estivesse dentro de uma casa que está pegando fogo, né? Eu tenho que apagar o incêndio e tenho que reconstruir ao mesmo tempo e fazer todas as outras tarefas. É a figura que eu uso, trocar pneu de caminhão com ele andando. Sim. Eu tenho uma impressão, e aí eu queria ver o feedback de vocês, de que nós temos 2 projetos aqui. Nós temos um projeto que ele é composto por essas atividades todas que vocês estão tocando para construir a empresa real aí em Belo Horizonte, e um esforço para entregar todos os processos e ferramentas que essa organização horizontal vai usar. Vocês enxergam isso? Parece com o que vocês enxergam também? Não, eu não enxergo como 2 projetos. Eu enxergo com um projeto assegurado pelo fio do bigode. Tá? Entendi. Porque se esse é um projeto só, então a gente precisa jogar para dentro do planejamento do projeto toda a agenda dessas coisas que estão sendo feitas na parte física, né? E incluir também, por exemplo, algumas ações que são, por exemplo, mapear os processos, enfim, do contexto de montar o escritório
horizontal, né? Ou seja, tem partes que são organizacionais. Por exemplo, no que diz respeito aos processos automáticos aqui, os sistemas que a gente vai desenvolver eles para eles darem suporte aos processos do escritório, né? Então, a gente vai precisar mapear os processos do escritório. Então, porque aí, mapeando os processos do escritório, por exemplo, esse de controle contábil e financeiro, aí a gente sabe o que vai ser demandado dos sistemas que vão apoiar o controle, né, contábil e financeiro. Então, sem ter essas coisas integradas, aí o projeto não flui. Mas oi, diga, alguém ia falar, Samara? Não, eu marco. Dax, até colocar assim, quer dizer, isso para mim, nós aqui, né, eu, você, Dax, Samara, Adriano, Aulos e as outras pessoas, nós formamos uma equipe e eu já firmei compromisso com todos vocês, né, no sentido de ser realmente uma construção coletiva horizontal, né? A gente ainda não conversou, mas a gente tem que garantir um processo de remuneração aí desse empenho, desse trabalho, e eu estou dizendo assim que o meu compromisso é a gente construir isso junto. Eu nunca tive a experiência de construção de empresa horizontal, né, mas eu tenho uma vasta experiência de frustrações na construção de empreendimentos tradicionais. Não sendo sozinho aí. Eu não dou conta dos empreendimentos tradicionais, eu não funciono assim. Da era industrial. Eu não funciono. Então, assim, eu quero reiterar aqui essa questão do que a Alice falou, né? O contrato do fio do bigode, né? Então, a gente tem aí aqueles princípios, né, que o Gustavo Tanaka e outros escreveram, né, e disseram, que é a questão do compromisso, do empenho, né? A princípio, as pessoas se unem, dispõem coletivamente do tempo delas e dos conhecimentos, dos talentos, e a gente consegue aí fazer essa construção coletiva. Agora, eu já quero dizer que o resultado disso ele será também apropriado coletivamente. Então, eu vou fazer a prestação de contas para todos vocês do rendimento que a gente for obtendo nesse empreendimento que a gente está construindo. Sim. Isso. Só para não esquecer de comentar, um advogado conhecido meu aqui de Brasília perguntou se há espaço, por exemplo, eu acho que sim, né? Comentei com a Samara, para ter, por exemplo, assim como você alugou um espaço aí na frente do tribunal, também ter esses tipos de presenças em vários lugares do Brasil, né? E todos esses advogados distribuídos pelo Brasil, todos fazerem parte da mesma organização horizontal. É uma coisa a se pensar, né? Acho que a gente precisa estruturar a coisa primeiro para conseguir saber como isso funcionaria, né? Eu falei com o Wilton, que é quem tem me auxiliado na parte de manutenção de equipamento, essas coisas todas, que eu sou a cobaia do projeto. Eu já venho pensando muito tempo nessa prestação de serviço, mas eu não me atrevi a prestar serviço para muita gente, né? Meu único cliente, eu já disse das vezes passadas, é o Dr. Elmo, que eu presto o serviço para ele. Então, o meu raciocínio é o seguinte: o meu escritório tradicional, ele é cliente da empresa que a gente está construindo. Tá? Então, assim, todo o trabalho administrativo do meu escritório tradicional será realizado pela empresa horizontal. Tá? Então, a gente tem que ir experimentando como que vai ser isso, mas é como assim, por exemplo,
O meu custo com pessoal hoje é R$3.000, por exemplo, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do mês. Esse custo eu tenho que passar para a empresa. E até mais, porque está havendo uma agregação de pessoas, de talentos, de conhecimentos, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou repassar para essa empresa que eu estou construindo com os rendimentos que eu for obtendo, até porque a advocacia é imprevisível também. Tem meses que ganha muito dinheiro, tem meses que ganha pouco, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar num formato de geração de renda para todo mundo. E eu tenho muita confiança que isso vai acontecer. Esse advogado amigo seu, muito bem-vindo ao projeto, tá? Eu acho que seria bom mais pessoas, inclusive, participarem desse bate-papo, porque a gente otimiza e potencializa a nossa captação. Os advogados eles já possuem várias redes informais, redes correspondentes, advogados correspondentes. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, eu dou suporte para 2 escritórios do Rio de Janeiro. Quando eles precisam de alguma coisa, acompanhar audiências, essas coisas, eles me acionam, eu dou preço, eles me pagam. Agora, isso virou uma constante entre os advogados. Ele me colocou, inclusive, que eu acho que o termo técnico era diligência, né? Tipo, se a empresa precisar fazer uma diligência em Brasília, tem uma base em Brasília que poderia, com custo baixo, fazer a diligência. Exatamente. A atividade ela é conhecida na advocacia como advocacia de apoio. O termo que se usa é esse, advocacia de apoio. Então, e a ideia disso que a gente está construindo é dar uma qualidade técnica e uma constância padronizada, né, de procedimentos que gerem segurança. Né, porque esses prestadores de serviço, esses advogados que cumprem diligências, eles trabalham no voluntarismo. Né? Então, quando a gente constrói uma empresa, a gente gera um padrão de qualidade e de segurança maiores, né? E isso é essencial na advocacia. Legal. Bom, então, legal, importante. Eu vou voltar aqui para o quadro, e aí é o seguinte, então o nosso objetivo é construir a empresa, né? Estruturar a empresa. E disponibilizar os recursos mínimos para os recursos de TI mínimos para ela operar até o final do ano de 2016, é isso? Numa primeira versão. Eu acho que potencialmente a gente vai chegar lá no final do ano, tipo assim, com alguns processos administrativos automatizados ou com alguns processos jurídicos, né, integrados, enfim. Aí nós vamos, a partir daí, desenvolvendo, né? Então vamos lá, como é que vai ser? Estruturar a empresa horizontal de advocacia, né? Estruturar empresa horizontal de advocacia com... Então, a gente vai montar com processos otimizados para ela ter custo reduzido através de articulação distribuída, enfim, qual a nossa proposta de valor aqui? O objetivo, então, é estruturar a empresa horizontal de advocacia, colocando os processos e sistemas de TI necessários para um bom desempenho, né? Para boa eficiência. Isso. Até o final de 2016. Por que o até o final de 2016 é importante? Porque na continuidade dessa conversa aqui, nós vamos começar a decidir várias funcionalidades, várias coisas que a gente quer que tenha. Então, vai chegar um momento em que a gente vai saber, não, ó, a gente está olhando só até 2016, então vamos separar esses aqui, vamos botar para depois, e esses outros a gente prioriza para sair em 2016. Né? Então, assim, quando a gente começa a
a definir essas premissas, fica mais fácil da gente ser mais objetivo, né? Não quer dizer que a gente não vai ter tudo que a gente está sonhando, né? Mas a gente tem que... A ideia de fazer esse planejamento é definir, então, o que a gente dá conta de fazer e garantir que a gente, então, vai efetivamente fazer aquilo que a gente acredita que é possível fazer, né? E que, se não for, a gente vai ter como tomar ações para decidir, então, afinal, o que é a coisa certa. Bom, então, voltando para o objetivo SMART. Estruturar a empresa horizontal de advocacia com processos e sistemas que otimizem a sua eficiência e tornem impossível a experiência da empresa livre? Não, aí já virou frescura. Otimizem a sua eficiência. Eu queria botar uma pegada de inovação, entendeu? Que a gente vai fazer algo... O que a gente está fazendo que não é o comum aqui de se estruturar uma empresa de advocacia com processos que otimizem a sua eficiência? É só ela ser horizontal? Entenderam onde eu quero chegar com essa provocação? Todos esses processos aí, essas ferramentas, não é isso que vai trazer o diferencial? Essas coisas integradas todas? Que é o que parece que não existe? Tudo indica, né, que não existe. Que otimizem sua eficiência e reduza os custos de operação. De acordo com as necessidades da contemporaneidade. Eita! Aí eu acho que ficou genérico. Ó, aumenta a eficiência. O que eu falo? Aumenta a eficiência e reduza o custo, permitindo... Aumenta a eficiência, reduza custos operacionais. Tem uma pegada também de dar uma agilidade, não é? Isso. De otimização de tudo, né? Aumento de produtividade. De recursos, tudo vai estar otimizado, vários recursos, né? Tempo, espaço. Tempo, energia, mil coisas, assim. Na verdade, eu não tenho conhecimento, né? Certamente existe, mas eu não tenho conhecimento de nenhum escritório que tenha sido planejado cada detalhe das suas operações. Uhum. Eu não tenho esse conhecimento, não tenho notícia disso. Então, porque normalmente o advogado, eu vou repetir o que eu já disse em vídeo anterior, mas não tem problema. Normalmente, o advogado ele é preparado para exercer a advocacia, ficando esse preparo limitado ao estudo do direito e aplicação do direito. Então, o advogado, de certa maneira, ele é preparado para ver o caso concreto, ver os documentos, examinar as provas, conhecer as testemunhas e aplicar o direito processual e o direito material, que são o conteúdo das leis, na defesa da causa. Ponto, mais nada. O desenvolvimento administrativo do escritório não é nenhum livro, nada, absolutamente nada que oriente o advogado a fazer isso. Então, cada advogado trabalha de um jeito, todos com muito sofrimento, com muito custo, com muita dificuldade mesmo operacional, organizacional, e sem nenhuma padronização, não há padronização, né? Então, é onde eu digo que esse trabalho nosso ele pode redundar na constituição da empresa horizontal de administração de serviços, num curso de administração de serviços, num livro de administração de serviços, numa série de
de vídeos, né, videoaulas sobre a administração. Então, é um projeto que ele pode entregar vários produtos extremamente úteis para os advogados. Sim. Então, eu penso assim. E eu repito, eu nunca vi nenhum escritório que tenha esse planejamento detalhado. Outro dia eu peguei uma planilha de atendimento do Ministério Público Estadual aqui, sobre a questão do plantão de direitos humanos. Tem um fluxograma extremamente complexo, com a definição de etapas do atendimento. Eu nunca vi isso na advocacia. Né? E eu acho que isso é imprescindível. Porque, embora a advocacia seja dinâmica, embora cada caso seja diferente do outro, há sempre um padrão de procedimentos no atendimento e no controle administrativo que se repetem. E se esses procedimentos se repetem, eles podem receber um tratamento administrativo segundo as regras da ciência da administração. Eu acho que o aplicativo travou. No meu tempo, a gente, quando acontece isso, a gente pega um bloco e vai anotando, depois coloca. Não, isso aqui eu já estou garantindo aqui, ó. Já vai direto. Shift aí, né? Command F4 para Shift Command 4. Papel e a caneta ainda. Já pegou aqui nada, já peguei tudo. Nada, Alves, isso é no nosso tempo, Alves. É jurássico. Dos meus jurássicos planejamentos de ano. É isso. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora nós estamos batendo 9h11, 1 hora de reunião. E eu acho que o nosso PM Canvas aqui, ele atracou. Deixa eu ver se as outras colunas também estão dando pau. Vou botar mais um benefício aqui. Teste. Eu acho que ele tirou férias. Não está entrando mais. Tá. Pela sua experiência, a gente avançou bem hoje? Como é que está aí? Eu acho que a gente avançou o equivalente a uma primeira reunião de 1 hora. Presencialmente, com post-it, eu acho que teria chegado nos requisitos. Uhum. Todo mundo na mesma sala, olhando para a parede. Né? Ou, por exemplo, se tivesse cada um no seu celular enviando simultaneamente várias coisas. Né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu queria propor então que a gente pausasse por hoje. Acho que poderíamos só fechar a discussão em torno desse escopo, que o escopo é bem desafiador, eu acho que ele vai exigir bastante dedicação nossa. Uhum. E aí a gente continua na próxima reunião, pode ser na próxima terça-feira. Aí eu pretendo, ao longo dessa semana, já que a gente quebrou o gelo, eu pretendo já trazer com vocês e a gente podia colaborar assincronamente nesse quadro, né? É isso que eu estou pensando. A gente já pode ir trazendo requisitos e conversando no chat, né? Trocando ideias e pulando esse quadro ao longo dessa semana inteira para chegar com a discussão pegando fogo lá na terça-feira. Podemos sim. Aí eu queria aproveitar e pedir para vocês viram lá que eu criei um índice, né, lá no post, né? Lá no post. Sim. Isso é uma técnica. Para não se perder, né? A gente tem uma biblioteca aí, um índice de links, né? Isso facilita muito a pesquisa. Agora, está me faltando a gravação daquela... Da última não teve. A última não houve gravação. Tá. E a da Alice, Samara, será que você consegue com ela? Não, porque eles não gravaram. Quando eu entrei... Tá. Assim, porque eles têm essa coisa de pegar o host, quem está gravando. Quando eu entrei, eu olhei na tela,
estava gravando. Eu achei que alguém tinha pegado isso para gravar. Depois, no final, eu fui descobrir que não aconteceu, alguém pegou por acaso e a coisa se perdeu, infelizmente. Ficou gravado no nosso espírito, na nossa memória. Olha, ficou gravado no campo. É provável que tenha ficado gravado com aquele cara que ficou sem ver com a coisa. Uhum. Porque grava automaticamente, entendeu? Fica gravado no computador dele. Só que eu não sei se a Alice conseguiu ver isso com ele, se ele conseguiu descobrir. Em algum momento, talvez a gente consiga resgatar isso. É sempre bom, né? Porque é uma videoteca, né? Com certeza. É. Sim. É por isso que fica essa dica aí também, né? Todas as vezes que a gente for fazer qualquer reunião, seja essa nossa ou com a Alice, a gente precisa lembrar disso antes de iniciar. Perguntar se já tem alguém responsável pela gravação e tal, entendeu? Isso. Porque às vezes as pessoas não estão muito ligadas nisso ainda e a coisa se perde. Tá ótimo. Eu tenho uma boa notícia que entrou no grupo do Economia Solidária, uma pessoa que eu conheci quando eu assessorei o prefeito de Nova Lima, Leonardo Burri, que eu gostei demais. E aí ele é administrador de empresas e ele tem um acúmulo bom em trabalhos aí sociais e empresariais. Ele também trabalhou na iniciativa privada. Aí eu convidei, ele até ia tentar entrar hoje aqui, mas não conseguiu. E como ele tem o conhecimento, né, que vocês possuem, e ele está aqui em BH, então eu acho que ele vai ser uma bela ponte aí para nos ajudar a viabilizar tudo. Né? Muito bom, muito bom. Marco, uma pergunta. Quando você comenta de estar observando, por exemplo, definindo procedimentos de controle contábil e financeiro, que tipo de método vocês estão usando para mapear esses processos? Ou como vocês estão fazendo isso? Por exemplo, pergunto aqui, vocês geram algum tipo de saída parecido com isso que eu vou mostrar para você agora? Aqui, ó, share screen. Alguma coisa mostrando o que acontece, atividades envolvidas, quais os estágios e quando que encerra, né? E quais as atividades envolvidas, né? Eu pergunto isso porque, por exemplo, se a gente sabe que, por exemplo, vamos pegar um processinho aqui bem básico de controle, deixa eu ver se eu tenho algum de financeiro aqui. Tem um processinho aqui de vender um livro, por exemplo, vender livros. Se eu tenho um processo assim, se eu sei que um processo existe e é assim, eu posso pegar e facilmente especificar um aplicativo que vai implementar essas funções, né? Por exemplo, se eu sei que eu tenho que obter livros e aí eu vou depois cuidar deles, vendê-los e devolver os que sobraram, controlando o financeiro ao longo desse tempo, se eu sei que o processo é assim, aí eu posso facilmente desenvolver um aplicativo para fazer isso. Agora, se eu não sei como é que são esses processos, então fica difícil eu projetar um sistema utilizável. Tá, eu vou preparar esse fluxograma para passar para você, tá? Eu acho que seria bom a gente fazer isso de forma colaborativa. A gente fazer conversas desenhando. A gente pode fazer isso de uma maneira ágil, né? Enfim, mas seria importante a gente fazer isso para esses conhecimentos ficarem claros. Porque o grande risco de não conseguirmos de impacto de prazo no software é essas premissas e esses requisitos não ficarem claros. Né? Então, para eles ficarem... Ou seja, por exemplo, lá quando a gente está falando de olhar os requisitos, tem requisitos que a gente vai ter. Requisito é coisa que tem que ser feita, né? Características que a nossa solução tem que ter. Então, existem alguns requisitos que são, por exemplo, ter processos mapeados. Então, se nós vamos ter processos de sistema, de aplicativo, que vão apoiar 19 processos do escritório, eu tenho que saber quais são os 19 processos. Se nós vamos apoiar 7, nós temos que mapear esses 7. E aí a gente vai automatizar esses 7.
né? Então, eu acho que nós temos que incluir na dinâmica mais de aí tocar o projeto, né? Aí é tocar o projeto mesmo, né? Tanto mapear os processos, quanto especificar os aplicativos, especificar aplicativos sabendo qual é o processo. Aí vira atividade minha, do Adriano e de outros developers que estão envolvidos, né? Mas enquanto esses processos não estão claros, aí fica abstrato, e aí é difícil de planejar. Tá, essa semana nós devemos fazer algumas reuniões e aí eu vou tomar o cuidado de fazer esse fluxograma aí. Tá bom. Tá? Vamos conversando a partir dos teus fluxos e aí se eu identificar que eu preciso de outras informações, enfim, aí eu falo com você e a gente ajusta o curso. Tá, ok. Se precisar, Samara, a gente, por exemplo, no momento que eu reuni Flávia e Aulos, por exemplo, a gente de repente vê se tem um meio da gente interagir aí liga a sala da ponte e aí a gente... Vocês conseguem, inclusive, gravar. Sim. Né? E aí a gente vai... No momento que a gente reunir, eu vou comunicar a vocês. Uhum. Quem puder estar no momento, a gente faz a interação. Você consegue gravar uma interação, entrar e botar a senha do coworking da ponte? Naquela página lá. Eu acho que a gente poderia, na primeira vez em que isso for acontecer, aí a gente faz junto com alguém da ponte para melhorar a sua experiência em fazer isso. Tá? Mas assim, eu estou vendo claramente 2 projetos, ou em engenharia usa-se 2 fases de projeto, né? É um projeto de desenvolvimento organizacional, que é de mapeamento de processo e de estabelecer rotinas operacionais e coisas desse tipo, né? Definir a organização. E o outro é um projeto de software. Tá? Eu acho que tem 2 frentes. Então, chamemos de um projeto só, mas com 2 frentes que são de naturezas diferentes, né? Então, acho que tocando essas 2 frentes consistentemente, eu acho que a gente chega num produto no fim do ano. Eu acho que a gente acho que a gente tem que ter em mente que nós vamos fazer um trabalho incremental, né? Ou seja, nós não pretendemos trabalhar 1 ano e meio para desenvolver 18 coisas. Nós pretendemos trabalhar 1 ano e meio e aí entregar 1 num mês, aí 3 no outro, e aí 1,5, uma parte no outro mês, depois 5, entendeu? Então a gente vai ver como que a gente consegue estabelecer ritmo, né, e desenvolver essas coisas. Chave para a gente conseguir se articular é comunicação, né? Então esses processos que você vai fazer aí agora, eles são a essência, né? Os projetos de software falham porque esses fluxos não existem normalmente. Eu vou para meus clientes aqui em Brasília, a maioria é governo, né? E o governo, a maior parte das casas não tem os seus processos mapeados. Então, a gente vai lá desenvolver o sistema numa área de RH, eles falam, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí, beleza, a pessoa fala de boca. Mas como ela não tinha uma visão sistêmica da coisa, né, porque ela não tinha mapeado os processos e refletido sobre eles antes, acaba que quando ela vê o nosso sistema funcionando, ela fala assim, mas tinha que ser isso, tudo diferente, tem que ser tudo diferente porque isso não ficou consistente. Aí muda tudo, né? Isso só acontece porque as empresas não têm maturidade nos seus processos de negócio, em como elas funcionam, como elas operam, né? Então, assim, esse grupo aqui vai acabar sabendo bastante sobre como funciona escritório de advocacia. A gente precisa especificamente saber quais os processos administrativos e financeiros a gente precisa mapeados e precisa otimizar com sistemas na nuvem, coisas assim, e quais os processos jurídicos, né, interface com que sistemas jurídicos, como é que funciona e tal, e também a otimização da experiência entre o advogado e os funcionários do escritório e os clientes do advogado. Acho que são 3 núcleos: administrativo financeiro, sistemas técnico jurídico e tal, e a parte de relação com o cliente
principalmente no que diz respeito à prestação de contas, né, sobre tanto quanto o andamento do processo, quanto custos e outras coisas administrativas e financeiras. Bom, para mim tá uma nuvem mais... Dá para ver um pouquinho já o morro ali atrás da nuvem, já não tá só chuva. Não é pouco trabalho, então eu acho que a gente deve pilotar e identificar maneiras de priorizar, né? Então vamos priorizar primeiro a gente conseguir fazer isso e aquilo, e a gente pega toda uma dimensão e bota ela para rodar num novo processo, né? Porque vai ser gradual. Se você já montou uma estrutura, se você já tem uma estrutura, então você vai apagar incêndios até que novas ferramentas surjam. Então tem um trabalho aí de ver o que está sendo feito, como entra uma ferramenta no circuito, e aí depois a gente bota a ferramenta e aí vamos medir o que otimizou, o que melhorou. Ok. Dark, você falou da questão da comunicação e... Nós precisamos saber tudo sobre como funciona o escritório, é isso. Aí eu tenho, no WhatsApp, a gente tem usado com muita eficácia um grupo que chama Economia Solidária Ativa. Acho que Samara está nele, do WhatsApp, não, né? Acho que não. Não, né? Eu não sei se para você seria interessante participar, mas a gente tem usado com frequência, entendeu? Sim, eu não sei claro. se interessar para vocês, aí vocês... Se a gente for usar isso como um canal para falar dessas coisas também, né? Uhum. Aí faz sentido, sim. Aí pode me adicionar também, nesse caso. Aí eu preciso dos números de vocês, né? Vou escrever aqui o meu. Tá. Adriano, o que você quiser complementar ou adicionar aí, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Por enquanto, não. O Adriano, quando ele não tá gostando do que eu falo, ele mostra na cara. A gente conhece há, 20 anos? Pois é. Então, mas é o caso nesse momento? Não. Nesse caso, eu... Tô tranquilo. Não, tá tranquilo. Tô vendo... Tá, depois qualquer coisa ele te dá uma prensa aí. Eu acho que eu fiz as coisas... Não, ele já deu, vocês não sabem, ele já deu a prensa aqui. Essa aí que você tirou do tamanho do escopo? O que é isso aí? Tipo, dentro desse domínio aí. Mas realmente a gente já trabalhou em muitos projetos com escopos que não ficam claros. Então, assim, projeto com escopo não claro não termina, fato, né? Então, a gente... Isso não vai acontecer nesse projeto. Isso não vai acontecer. Não, só para tranquilizar vocês, tá? Eu sou um aluno muito esforçado. O Aulus é professor. E as aulas do Aulus são ótimas, viu? Uma vez, acho que a gente, num recreio nós vamos colocar o Aulus para dar aula para a gente aí, das matérias que ele domina. Nós vamos nos divertir muito, viu? Com certeza. Professor bacana, amado. Vamos embora. É bom dar uma diversificada mesmo para desanuviar, né, um pouco, assim. Eu anotei o WhatsApp da Samara, tá? Se vocês quiserem participar. Vou colocar o meu aqui no canal, aqui, ó. Tá. 61. E o Marco? Oi. Também seria interessante nós criarmos talvez uma sala no WhatsApp desse processo só. Só, é melhor. Pode ser uma, né? Porque na sexta-feira, por exemplo, quando nós estivermos em reunião, se for o caso, quem puder estar online, a gente já vai conversando alguma coisa mais rápido. Porque vocês devem ter grupo de WhatsApp demais, né? Tem. Overdose de informações, né? Tem, porque são muitos projetos e acaba que a gente faz para cada um. Então vamos fazer isso, né? A gente seguir a sugestão do Aulus, ter um específico para isso, né? Porque porque aí a informação não fica perdida no meio do outro grupo, né? Com outras histórias, outras conversas e tal. É uma coisa específica, né? Bem funcional. Isso. Né? Não vai ter bom dia, gatinho, nada disso. Não, pelo amor de Deus, eu imploro. Não façam isso.
Nem vou falar que não vai ter golpe, tá? Mas não vai ter golpe. Que o melhor aconteça. Isso não vai ter mesmo. Principalmente depois da performance da Janaína. Ave Maria, meu Deus do céu. A advogada pentecostal. Sim, ó, vou só dizer uma coisa, sem comentários. Abafa o caso. Pessoal, legal, muito. Eu estou satisfeito, eu acho que a reunião foi a mais produtiva que nós tivemos. Claro, né, a gente teve as duas anteriores, então estamos aumentando o conhecimento de domínio em todos os lados, né? Eu vou identificar. Vamos então colaborar sincronamente para definir o resto do planejamento. Vocês já perceberam que a nossa conversa aqui a gente vai olhar para o escopo, aí vai crescer, aí a gente vai ter que decidir, tá, mas aí o que a gente enfim em 2016 mesmo? A gente tem onde buscar mais recursos, se quiser fazer mais rápido, ou menos recursos demora mais. Então, o objetivo desse quadro é provocar essas discussões aí para a gente tomar as decisões-chave, né? Para inclusive decidir o quanto vamos produzir no ano, qual vai ser o prazo e quantas pessoas a gente precisa trazer mais, né? Ou não, ou enfim. Aí a gente vai evoluindo a discussão. Tá ótimo. Um passo após o outro. É isso aí. Ok, Obrigado, pessoal. gente. Vou parar Tchau, de gravar obrigada. aqui.